Tem gente aqui, ó. A ozonioterapia ajuda na estética. Exemplo, o cabelo fica mais forte, as unhas. Tem uma pessoa perguntando. Ó, interessante. Joana. Anteriormente, eu tinha falado que... Lembra do potencial oxidante dele, né? Então, o ozônio, ele faz assim. Tá aqui o seu organismo. O seu organismo tem um sistema, que é o sistema antioxidante. Sim. Lembra que a gente, quando via anúncios de cosmético, por exemplo, na TV, eles falam assim, use vitamina C, Sim. porque ela é antioxidante. Ela combate os radicais livres. Então, o ozônio, ele vai vir nessa mesma proposta. Ele é um oxidante que, quando entra no seu corpo, é como se ele desse um beliscão no teu sistema antioxidante. Ele chega dando uma oxidada e teu corpo é inteligente. Ele fala assim, opa, tem uma coisa oxidando aqui. Então, eu tenho que aumentar os meus antioxidantes. E o seu corpo começa a fabricar os 3 principais antioxidantes. Superóxido desmutase, catalase e glutationa peroxidase. São 3 enzimas antioxidantes que o nosso corpo produz. Então, o ozônio chega e fala assim, bora? Acorda aí, meninas. E aí, quando você aumenta os antioxidantes, quem vai melhorar? Pele, cabelo, unha, processos inflamatórios que estão ativos. Então, esse aumento dessa resposta antioxidante do nosso organismo traz esses benefícios. Interessante. Eu mesmo não tinha ainda não sabia dessa história da unha e tal. E realmente, agora pensando, eu tinha muito problema que a minha unha quebrava aqui, ó, e não dava nem para cortar. E nunca mais. Elas estão bem firmes agora, né? Bem fortes. E, na realidade, eu já faço desde antes da pandemia, né? Sim. Que eu faço tratamento, de vez em quando vou, às vezes falho um pouquinho, mas sempre estou na manutenção, porque realmente me fez muito bem. Eu sinto que eu fiquei com mais energia, né? A questão lá do quadril. Muito importante isso. Você que faz atividade física. Sim. A Franci faz muita atividade física. Então, tem até mulheres que têm medo de fazer atividade física intensa, né? Mais de moderada a intensa, porque, mas os radicais livres eu vou envelhecer. Então, se você associa esse hábito saudável, que é a atividade física, com uma terapia que melhora o teu desempenho, porque ele aumenta a produção de ATP. Tem uma organelazinha no nosso organismo que produz esse tal de ATP que eu estou falando para vocês. Quando o ozônio entra, ele aumenta essa produção. Então, você naturalmente sente mais energia. E aí, você melhora a performance na atividade física. No consultório, eu recebo mulheres sedentárias que, depois que começam a fazer ozônio, olha, eu acho que eu vou entrar na academia. Por quê? Porque agora ela está sentindo mais disposição. Disposta. Exatamente. Às vezes ela não ia antes, não é porque ela é birrenta ou preguiçosa. É que ela realmente, bioquimicamente falando, não ela estava não estava preparada, tendo disposição. Né? Ó, tem uma pessoa aqui, a Ilani. Ela está falando, perfeita, Fabiana. A referência em ozonioterapia em Teresina. Obrigada. A Dijane Guimarães. Pode ser usado para tratar enxaqueca? Sim. O ozônio pode ser. O ozônio auricular, que é esse que a gente coloca como se fosse um estetoscópio, tá, gente? A gente coloca aqui no ouvido e insufla o gás, ele vai entrar para essa região. Pode ser usado o ozônio auricular, mas principalmente também o ozônio sistêmico, porque você tem que estar... O ozônio, ele é uma ferramenta onde a gente está buscando a causa. Então, não é só para ele ter um efeito analgésico ali naquela região. Por que essa enxaqueca está acontecendo? Como que é o intestino dessa cliente? Como que é a epigenética dela? Então, que pontos inflamatórios ou que pontos de toxicidade têm relação com essa enxaqueca? E aí, a partir dessa via sistêmica do ozônio, eu vou na causa... E aí eu associo com a via local, para melhorar também na região. Essa via sistêmica que você fala, é pelo sangue ou pelo reto? Todas duas são vias sistêmicas. Tanto as de autohemoterapia, que são essas do sangue, como a via retal. Eu, particularmente, gosto muito, dou até preferência pela via retal. Né? Por ser menos invasiva e também porque todo o tempo a gente está vendo que o intestino é a chave de muita coisa. Então, às vezes, é lá na parede intestinal que você tem acúmulo de toxinas. Às vezes, é lá na parede intestinal que você está tendo, por agressão de alguns aditivos alimentares ou alimentos que sofreram cruzamento genético. É lá que você está tendo microlesões na mucosa do intestino e o teu sistema imunológico percebe isso e ele começa a produzir. Aí tem muita citocina inflamatória, tem muita resposta de imunidade por conta daquelas micropontinhos de inflamação. E aí, gente, todos os nossos sistemas são interligados. E essa inflamação que acontece ali no intestino, ela vai se instalar em qualquer outro lugar do corpo. Por isso que a gente vê uma relação muito íntima, por exemplo,
com consumo de leite de vaca e derivados, alterando a mucosa intestinal, favorecendo sinusite e rinite. Sim. Sistema linfóide associado à mucosa é um sistema que todas as nossas mucosas têm. Então, a mucosa intestinal tem, se ela inflama, ela joga no sistema linfóide e pode vir para o NAUT, que é o sistema linfóide associado à mucosa aqui, do trato respiratório. Então, é basicamente assim que funciona. Eu mesma tinha muita questão de sinusite, rinite. Todo mundo que faz ozônio fala, nossa, diminuiu. Agora eu só tenho quando realmente o tempo fecha muito, ou eu entro em contato com algum alérgeno. Sim. Para de ter. Uma coisa que eu lembrei agora que é muito importante, que é algo que, infelizmente, é comum a todas as mulheres, que é a candidíase. Candidíase. Então, o ozônio, ele ajuda no Demais. tratamento da candidíase? Demais. O que acontece? A candidíase, a gente tem que parar de entender a candidíase como só um inimigo ou como uma queixa local do trato ali vaginal. Na verdade, né, é um micro-organismo que vive, faz parte realmente ali da nossa microbiota, na verdade, dos micro-organismos que habitam, digamos assim, o nosso intestino, agora, o nosso corpo. Agora, o que precisa acontecer? Tem que estar em equilíbrio. Então, quando a gente tem alterações de imunidade, e hoje para nós mulheres isso é muito fácil, com a vida corrida que a gente tem, o estresse, má alimentação, a gente pode ter quedas de imunidade. Juntando com o calor da nossa cidade, nosso calor abençoado, cai a imunidade. E aquele micro-organismo encontra as reações de calor, as condições de calor e umidade para se desenvolver, fica fácil daquela população, daquele micro-organismo se desenvolver além do que ela deveria. E aí a mulherada começa a ter sintoma. E onde que o ozônio entra nisso? O ozônio é oxidante, então, quando ele é colocado no trato vaginal, ele vai exercer propriedades fungicidas. Por que a gente toma lá o comprimido quando vai na ginecologista, ela passa, porque a gente precisa reduzir a população daquele fungo, né? Então, o ozônio atua também fazendo nessa questão. A gente pode fazer as insuflações vaginais de água ozonizada, de óleo ozonizado ou mesmo do próprio gás no canal vaginal, tratando o local. Mas aí, o que é mais importante? De novo, eu volto. A causa. Qual seria a causa? No intestino. Então, a gente entra também com a ozonioterapia retal para diminuir essa população lá no intestino e fazer a imunomodulação. Se essa mulher está tendo candidíase recorrente, já está a nível intestinal. E, além disso, como que está essa imunidade? Por que o sistema imunológico dela está sempre caindo e dando espaço para esse fungo se proliferar além, né? Então, a gente faz esse trabalho de imunomodulação. O ozônio, dependendo da concentração, da dose que a gente utiliza, ele pode atuar aumentando ou suprimindo imunidade. Então, dependendo do caso, existem pacientes que precisam dar uma suprimida quando tem ataque de sistema imunológico e existem pacientes que precisam aumentar a imunidade. Então, depois da avaliação, vendo como é que está a questão, a gente consegue entrar com a ozonioterapia via sistêmica, que pode ser a retal, que é a que eu mais prefiro, para fazer essa modulação da imunidade. Então, a gente vai ir na imunidade e no fungo da cândida.